Oi, alunos, aqui é a professora Miki, de História. A nossa aula de hoje, para as turmas do sexto ano, a gente vai estar aí começando a fase de compreender alguns aspectos da história da humanidade. Então, a gente parte do princípio, que a história da humanidade tem dois períodos, pré-história e história, e aí a gente começa a analisar os aspectos culturais, da pré-história. Lembrando que a pré-história também apresenta dois períodos, o período do Paleolítico e o período do Neolítico. Para a aula de hoje, a gente fica com o período paleolítico e as principais características que envolveram essa primeira fase da humanidade. Então, aqui vale lembrar algumas características gerais, que se trata desse primeiro passo da humanidade, onde o ser humano vai aprender a se desenvolver diante da natureza, vai aprender a se organizar, vai aprender, inclusive, a acumular conhecimento, das melhores formas de sobrevivência, como conviver em grupo, enfim. Então, é o início do processo humano, É o início desses primeiros grupos humanos viajando, conhecendo, dominando a natureza, inclusive. Então, é de suma importância, até mesmo para conhecer a história hoje, compreender como iniciou esse processo de descoberta, de desenvolvimento humano, compreender esses contextos históricos, sem julgamento. Não falar o que se era pior, se era melhor, mas compreender que cada momento histórico teve a sua realidade, a sua necessidade, e aí as ações humanas estão dentro desse contexto, É uma forma também de ampliar nosso conhecimento, e aí a gente não ficar julgando. Afinal, a história, a ciência histórica, ela não tem esse compromisso de julgar, Ela tem esse compromisso de entender as ações humanas, tá bom? Então, aqui a gente começa apresentando as linhas históricas para vocês. Essa é bem clássica, A história da humanidade é dividida em pré-história e história. E aí a gente começa analisando a pré-história, que tem dois períodos principais: o período paleolítico e o período neolítico. Essa idade dos metais, que a gente vê aqui no final, ela vai acontecer ali no final do neolítico, onde o homem ele vai aprender a desenvolver ferramentas, utensílios, utilizando outros metais da natureza, como o ferro, o cobre. A gente apresenta também essa linha da pré-história, em forma de desenho para vocês. A pré-história começa com o surgimento do homem e ela termina com a invenção da escrita. Então, ela vai surgir com o homem mais ou menos 2 milhões de anos atrás. É a data mais aceita pela ciência histórica, Nós temos aí diversas teorias sobre o surgimento do homem. E a pré-história ela vai apresentar dois períodos importantes, o paleolítico e o neolítico. E a idade dos metais logo em seguida, aí finalizando essa pré-história. Tá? Vale também ressaltar que é muito importante estar olhando esses eventos, eles não aconteceram da mesma forma para todos os grupos, tá bom? Mas a ciência histórica ela utiliza de eventos, de determinadas datas, que é para melhor estudar, que é para melhor compreender os eventos humanos na história da humanidade como um todo. Então, a pré-história apresenta dois períodos: o paleolítico, que inicia com o surgimento do homem e vai até a Revolução Agrícola, e o neolítico, que começa com a Revolução Agrícola e termina lá com a invenção da escrita. Essa, de uma maneira geral, a divisão da pré-história. Tá? Aqui tem outra linha histórica apresentada a vocês, a linha do tempo, mais utilizada aí pela ciência histórica, a fase do Paleolítico, que ela é muito longa, essa data, a fase do Neolítico, onde vai acontecer outras ações humanas, a questão da idade dos metais também faz parte do Neolítico, e encerrando ali com o surgimento da escrita lá na região da Mesopotâmia. Tá bom? Lembrando que essa é uma datação cristã, porque o nosso calendário segue a influência do cristianismo, então sempre as nossas datas são antes de Cristo e depois de Cristo, tá bom? Então esses são os dois períodos principais da pré-história que a gente começa aí a analisar. Então, quando a gente entra na questão do Paleolítico, ele vai nos apresentar algumas características, Essa idade da pedra lascada. É o início da história da humanidade, É um período da infância, onde a gente coloca esses grupos humanos, assim como as crianças que acabam de nascer, elas ainda estão se desenvolvendo, elas têm a potência dentro delas, mas elas estão no processo de desenvolvimento humano, de descobrir, Então, quando a gente fala do Paleolítico, a gente está falando de um momento onde a vida ela está baseada apenas na sobrevivência. A natureza domina o homem. Então, o homem tem muito medo, o homem ainda desconhece de muitas coisas, ele vai com o tempo e com a experiência adquirir conhecimento. E é através do conhecimento que ele passa a dominar a natureza. Então, esses dois fatores aqui, tempo e experiência, que produzem conhecimento humano, ele é de suma importância para a história da humanidade, nesse período histórico principalmente, na pré-história como um todo.
É claro que tempo e experiência acontecem até nos dias atuais. O homem sempre está em processo de aprendizagem, mas na pré-história foi fundamental, né? Tempo e experiência. Eu coloquei bastante coisa sobre isso no texto a respeito do Paleolítico, tá? Para as características gerais do Paleolítico, nós temos esse homem do Paleolítico apresentando as seguintes características: é caçador, é coletor e pescador. Ele é nômade, né? Ele não se fixava nos territórios, então onde tinha caça ele ia, onde tinha frutos ele ia, né? Esse ser nômade, ele teve uma grande conquista para a humanidade, né? Ele fez o homem viajar. E aí, a partir do momento que o homem viaja, ele conhece novos territórios, ele conhece geografias diferentes, ele aprende a lidar em situações e com paisagens diferentes. Então, tudo isso também foi um aprimoramento desse conhecimento humano nessas diversas regiões. O uso e a fabricação de ferramentas, né, rudimentares para aquela época, né, uso de madeira, osso e pedra. E aí, lá no final do Neolítico, a gente vai ver a idade dos metais, onde ele vai estar utilizando outros metais, outras formas de fazer ferramentas e utensílios. Para o período Paleolítico, vai ter o uso da madeira, do osso e da pedra. Aqui eu trouxe algumas ferramentas para vocês, né? A fabricação de facas, raspadores, flechas, tudo isso com que ele encontrasse na natureza. E geralmente ali madeira, osso e pedra. O evento mais importante do Paleolítico foi a descoberta do fogo. Tá? Então, nós já temos, ele era caçador, coletor, pescador, se estivesse perto de rios, ele era nômade, e ser nômade levava ele a viajar, e viajar era importante, né, fazendo esse conhecimento humano sobre a natureza, né, sobre dominar a natureza, mas teremos a descoberta do fogo também. Então, antes do fogo, nós temos uma alimentação mais escassa, né? Ele vai comer carne crua, então ele não vai absorver tanta proteína que o corpo precisasse. Vai ter ausência de proteção, principalmente à noite, é por isso que esses homens estão escondidos nas cavernas também. E vai ter a questão do frio, né? O frio em muitos lugares vai levar a morte, né? Vai levar à dizimação de vários grupos. Depois que o fogo é descoberto, a saúde física melhora, né? O corpo ele vai absorver mais proteína, porque a carne vai estar assada, cozida. A proteção vai acontecer, então no interior das cavernas vai ter a fogueira, né? Vai ter o fogo para iluminar e vai ter a própria questão do aquecimento físico mesmo em época de frio. Então o fogo, ele é um divisor de águas na vida desse homem do Paleolítico, né? Ele realmente consegue transformar a organização social e ele consegue ser a questão primordial de sobrevivência desse homem paleolítico depois que descobre o fogo, tá bom? Então, essas são as características gerais desse homem do Paleolítico. Então, não esquecer que ele está no início, que ele está desenvolvendo aí a questão de sobrevivência, ele está se adaptando à natureza, ele está vivendo numa organização social, ele está aprendendo a desenvolver, a caçar, a viajar, a dominar a natureza a seu favor, tá? E por fim, nós temos o fim do Paleolítico. Como que o fim do Paleolítico acontece? É através da descoberta da atividade agrícola. Lembra que o Paleolítico começa com o surgimento do homem e vai até a Revolução Agrícola? É com isso. O homem ele começa a descobrir a potência da própria terra. Ele percebe que ele não precisa mais viajar. Ele percebe que se ele cultivar a terra, ele mesmo pode produzir os frutos. Isso é um aspecto de dominação da natureza também. Então ele não fica mais viajando, ele traz os animais para perto dele, ele traz essas sementes para perto dele e ele passa a dominar a natureza mais ainda a seu favor. Tudo isso, na verdade, mostra, né, como esse homem estava em processo de profundo desenvolvimento. Então, o próprio domínio humano sobre os territórios, né? Quando a gente fala em atividade agrícola, nós estamos falando num amplo processo de mudança. Estamos falando de um conhecimento humano sobre terra, estações do ano, sobre as diferentes formas de cultivar, sobre as diferentes sementes e os diferentes tipos de sementes, né, que precisava cultivar de maneiras diferentes. Estamos falando desse homem que agora busca por terras férteis, esse homem passa a valorizar a água, os rios, não só para alimentação, mas também para irrigar a terra. Enfim, esse homem agora passa a utilizar da própria ciência humana para entender a natureza. Ele precisa contar os frutos, ele precisa demarcar o território, ele agora passa a lutar pelo território. Então, quando a gente fala em atividade agrícola, estamos falando uma nova maneira de viver. Ele continua caçando? Continua. Continua pescando, continua colhendo, só que agora ele domina a natureza de uma forma muito mais ampla, né? Esse homem agora ele passa realmente a ter profundas transformações sociais dentro de seu grupo e em relação do homem com a natureza.
Lembrando que na fase do Paleolítico, nós já vamos ter uma organização social que lembra muito a família, e esse homem também já desenvolve arte, né? Esse homem já se comunica, esse homem já começa a ter um sentido sobre divindades, sobre educação, inclusive, né? A arte colocada lá nas paredes, a arte rupestre, ela era muito utilizada para ensinar, né? Para contar uma história, né? Contar uma história para gerações futuras. Enfim, então esse período do Paleolítico ele é muito importante. Ele começa com o surgimento do homem e mostra um homem em profundo desenvolvimento, em profundo acúmulo de experiência e de conhecimento. Se lá no início a natureza dominava, com o passar do tempo, com o passar desse acúmulo de experiência, o homem passa a dominar a natureza. E isso vai modificando o viver humano, a organização social, o tipo de comida, o tipo de ferramenta que ele passa a fabricar, as viagens, fazendo ele dominar territórios diferentes, né? Ele passa a conhecer deserto, selva, ele passa a conviver com outros grupos, enfim, esse homem ele está aprendendo agora a dominar e ele passa a usar a natureza a seu favor. Quando chega a Revolução Agrícola, nós temos o encerramento do Paleolítico e o início de uma nova fase, conhecida como Neolítico, e aí novas transformações também acontecendo na vida humana. Bom, essas foram então as principais características do Paleolítico, né? Vamos lembrar que se trata de é, um amplo período, né? Um período muito longo, ainda cheio de mistérios, cheio de perguntas, né? Onde vários estudiosos ainda estão tentando responder, através da arqueologia, da ciência, da biologia, como que era a vida humana. Mas basicamente a gente olha para esse período como esse início do homem, né? Onde o homem aprende a se desenvolver, a conhecer e a dominar a natureza, a viver em organizações sociais, a dominar a natureza a seu favor. Nunca se esqueçam disso. Então, aí está as nossas principais características do Paleolítico. Espero ter contribuído. E é isso, leiam os textos, tá bom? Façam os exercícios. Qualquer coisa, mandem lá as perguntas, os questionamentos. Esse é um assunto que a gente já tratou em sala de aula, então tá bem tranquilo para a gente ler, aprender, tá? Tá bem facinho. Acho que a maioria até já sabe de tudo isso que eu falei aqui, mas sempre é bom estar relembrando alguns pontos importantes sobre esse início aí da história da humanidade, tá bom? Então é isso, bons estudos, boas tarefas, boas atividades, boa leitura e até a próxima, tá bom? Um abraço!